Este é o segundo vídeo desta série de estudos bíblicos intitulada As Verdades Bíblicas sobre a Salvação. O primeiro vídeo, se você ainda não o assistiu, deve assisti-lo para que possa entender bem as verdades sobre a salvação. Como eu estava dizendo, o vídeo anterior a este trata das evidências de que a salvação pode ser possuída antes da morte. De fato, após a morte não há mais salvação para os perdidos e condenados ao inferno. Você também pode possuir e ter a certeza de sua salvação antes da morte, assim como Paulo e o ladrão bom tiveram antes de morrer. Por que precisamos ser salvos para irmos para o céu? O que nos impede de entrar no céu após a morte? A resposta é simples: o pecado. No céu não há pecado, por causa da santidade de Deus que não o permite. Por causa desta mesma santidade, nós que somos pecadores não podemos ir para o céu sem sermos salvos e livres dos nossos pecados. Então, uma outra pergunta que precisa ser feita é: o que é o pecado? O primeiro passo para que alguém seja salvo é saber o que é o pecado. Vamos ver como o pecado é descrito na palavra de Deus. Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. O que é pecado, de acordo com este versículo? Quando fazemos algo sobre o qual temos dúvidas. Tiago 4:17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. O que é pecado, de acordo com este versículo? Saber fazer o bem, mas não fazê-lo. Um outro versículo é 1 João 3:4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O que é pecado, de acordo com 1 João 3:4? Transgredir a lei. Em Tiago 1:13 a 15, lemos o seguinte: ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Quem não pode ser culpado pelos nossos pecados? Deus. Claro, ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus. Ele mesmo a ninguém tenta, como nós acabamos de ler no versículo anterior. Qual é a fonte do nosso pecado? O versículo diz: cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então a fonte do nosso pecado é a própria cobiça. Qual é a penalidade do pecado? O pecado, uma vez consumado, gera a morte. Portanto, a penalidade do pecado é a morte. João 7,19. Não vos deu Moisés a lei, contudo ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? De acordo com Jesus, quantas pessoas na sua época observavam a lei de Moisés? Ninguém, nenhuma pessoa. Em Tiago 2,10, lemos o seguinte: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Quantas vezes alguém teria que violar a lei para ser culpado? Uma só vez. Em Mateus 5:28, lemos: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. De acordo com Jesus, quando ocorre o ato pecaminoso? Quando em nosso coração desejamos praticá-lo. Mateus 12:36 e 37. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Sobre o que disse Jesus que os homens teriam que prestar contas no dia do juízo? De toda palavra frívola que proferirem. O que é uma palavra frívola? Frívolo é um adjetivo que significa sem valor ou sem importância. Portanto, qualquer palavra que falarmos, mesmo que nós não estávamos refletindo sobre elas, teremos que prestar contas um dia
a Deus. Um outro ponto importante para se saber é quanto à culpa do pecado. Quem é culpado de pecado? Depois de ver os versículos anteriores que descrevem o pecado, quantas pessoas você acha que são justas perante Deus? Se você entendeu bem a palavra de Deus, sua resposta deveria ser que nenhuma pessoa é justa diante de Deus. Provérbios 29 faz uma pergunta que nos faz refletir sobre o pecado. Será que alguém pode dizer que tem a consciência limpa e que já se livrou de seus pecados? Jesus disse: se alguém não tem pecado, atire a primeira pedra. Como uma resposta à pergunta de Provérbios, ninguém atirou uma pedra. Quantas pessoas justas existem na face da terra? Com os versículos seguintes, podemos responder esta pergunta com precisão. Não há homem justo sobre a face da terra que faça o bem e que não peque. Eclesiastes 7:20. Romanos 3:10-12. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. De acordo com as Escrituras, quantas pessoas justas existem no mundo? Como está escrito, não há justo, nem um sequer. Romanos 3:19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Quem será culpado diante de Deus um dia? Ora, sabemos que todo mundo seja culpável perante Deus. Mas, graças a Deus, nós temos uma esperança. O primeiro passo para ser salvo é encarar a si mesmo como um pecador culpado perante um Deus perfeito e justo. Por que este é o primeiro passo? Marcos 2,17 diz: tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim para chamar justos, e sim pecadores. A quem Jesus veio chamar? Os pecadores. A palavra justos aqui significa aqueles que pensam que são justos. O que é que sabemos de acordo com Romanos 3:10? Como está escrito, não há justo, nem um sequer. Ouça e acompanhe a história de Lucas 18:9-14, a respeito de dois homens que foram ao templo para orar. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Agora, descreva o primeiro homem em suas próprias palavras. Ele era muito convencido, agradecia a Deus por ser bom e melhor do que os outros. Agora descreva em suas próprias palavras o segundo homem. Ele se humilhou diante de Deus. E de quem foi a oração que Deus ouviu? Do publicano. Romanos 5:6 diz: Cristo morreu pelos ímpios, pelos pecadores. Muitas pessoas perdem a salvação que Deus lhes oferece porque nunca admitem que são pecadores. É por isso que dizemos que saber o que é o pecado é o primeiro passo para ser salvo. Uma vez que reconhecemos o que é pecado e reconhecemos que somos pecadores, então nós vamos precisar de um Salvador, pois todos nós pecamos. Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram
e carecem da glória de Deus. Muito bem, nós vamos terminando por aqui. Muito obrigado por chegar até o final deste estudo também. E o próximo estudo esclarecerá como um pecador é justificado e como pode receber a salvação de Deus.